Paz do Senhor Jesus, você que está chegando aqui pela primeira vez, eu queria pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que a gente postar um novo vídeo no canal. E já queria pedir para você deixar o seu like, porque o seu like faz muita diferença, ajuda o canal a crescer e alcançar mais vidas e mais famílias, amém? Deus te abençoe, obrigado, seja bem-vindo ao canal e que você receba nessa hora uma palavra de Deus no seu coração. Deus te abençoe. E agora chamar esse grande amigo, esse pastor abençoado, pastor Vário. Vamos receber ele com a salva de palmas, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor que veio lá de Araguari para trazer essa palavra para o nosso coração, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do nosso pastor, amém? Então vamos ficar de pé para a gente abençoar a vida dele. Se você pode, estenda suas mãos para cá com fé, abençoar a vida desse homem de Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela vida dele, Pai. Nós reconhecemos, Pai, a tua santidade, a tua bondade, Pai. Nós sabemos que sem ti, Pai, nada podemos fazer. Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida desse homem de Deus, Pai, por esse presente que veio, Pai, lá de Araguari, para falar no nosso coração nessa noite. Pai, usa ele, Pai. Usa a palavra dele, Pai, para transformar essa igreja, Pai. Usa, Pai, a boca dele, Pai, como canal, Pai, para abençoar o nosso coração, nossas vidas. Pai, eu peço pela vida dele, pela casa dele, Pai. Pai, que haja, Pai, cada dia mais abundância, Pai, no seu ministério, na sua família, na sua casa. Pai, que a sua esposa, Pai, seja, Pai, uma bênção, Pai, na sua vida. Que ele, Pai, seja, Pai, um marido de excelência, Pai. Como tem sido um pastor de excelência, eu te agradeço. Nós como igreja o abençoamos e agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Só quem crê, diga. Um abração aqui, meu pastor. Aleluia, amém, amado, boa noite, graça e paz. Diga para a pessoa que está perto de você, que Deus hoje possa te abençoar. E eu recebo um lanche depois do culto. Isso é profético, né? Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Para mim é um privilégio estar aqui pela segunda vez nessa casa. Eu acompanho vocês sempre pelas redes sociais. Conheço o pastor Emílio há um bom tempo e fiquei muito feliz e sempre fico muito contente de ver o que Deus tem feito nessa casa. Na última vez que estive aqui, Deus trouxe um mover sobrenatural sobre vocês, sobre nós, né? E Deus naquele dia, Ele trouxe uma palavra muito forte de que as tendas seriam expansionadas, elas estenderiam. Era tempo de estender as tendas. Entenda, amado, sempre um momento de expansão, ele antecede um momento de dor, um momento de muita angústia. E eu queria que você pudesse nessa noite entender que Deus, Ele te criou com um potencial grande. O nosso Deus é um Deus grande. O Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus grande. E a palavra do Senhor diz que Ele nos criou para sermos a sua imagem e sua semelhança. Então não se permita ser menor do que aquilo que Deus criou você a ser. Deus nos criou para dominar, para estender o reino de Deus. Venha o teu reino. Isso está estampado nessa igreja. Venha o teu reino. Porque quando o reino de Deus vem, ele vai. A expansão acontece de uma maneira muito forte. Então nessa noite eu queria falar com você um pouco a respeito disso. Amém? E vamos ler esse texto. Está escrito assim, Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra.
Eu queria que você pudesse virar a folha e ir para o capítulo 2, no verso 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser. Diga comigo, vida. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, Deus, nós estamos nesse lugar sedentos por Ti. Esse lugar é um lugar que o Senhor separou nessa cidade como um celeiro de formação de pessoas, de flechas a serem enviadas. O Senhor Deus plantou nessa cidade, essa igreja, com um propósito de se tornar grande, um propósito de, Senhor, preparar pessoas para conquistar territórios, para que o reino dos céus seja estabelecido nesse lugar. Pai, eu quero te pedir nessa noite, Deus, que o Senhor possa abrir nosso coração, nossa mente, para que nós possamos receber a Tua palavra com toda a alegria, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu sou pastor da Comunidade das Nações em Araguari. Nós estamos ali já há alguns anos. A comunidade está fazendo 2 anos esse ano, naquele lugar. E trouxe comigo a minha esposa, a pastora Fernanda, mulher que Deus me deu. Estamos juntos há 17 anos, há mais anos ainda, casados há 17. Temos 2 filhos, temos uma filha, Maria Eduarda, de 16 anos, e temos o Tiago, de 14 anos. E está conosco também, está comigo Marcele, que é minha irmã. Minha irmã, ela é a minha irmã mais velha, eu sou o filho do meio. E ainda tenho uma outra irmã, que se chama Mara. E dos 3 eu sou o mais bonito. Eu sou o mais bonito e mais inteligente. Mas eu amo ela, porque ela sempre cuidou de mim e eu sempre cuidei dela. Estar ali em Araguari, para nós é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, porque Deus, Ele dá missões grandes para pessoas grandes. E é interessante quando a gente lê esse texto, porque a gente está olhando alguém que está inventando alguma coisa, alguém que está criando alguma coisa. Se você observar, os inventores, eles são motivados pelo novo. Eles são motivados por desafios. As pessoas sempre vão criar alguma coisa quando elas são desafiadas. Você é desafiada, você mãe. Quando o teu filho chega para você e fala assim, olha, eu queria tanto comer aquele frango aqui, não sei se vocês gostam de comer frango no domingo, um frango, um arroz, um feijão, um frango, um macarrão e uma coca gelada, é bênção esse negócio, né? É desafiador quando um filho chega para a mãe e fala, mãe, como eu gostaria de comer aquele frango que você faz para mim. E a mãe, ela vai virar do avesso, ela vai fazer alguma coisa para poder surpreender o filho. Ela vai criar alguma coisa. Deus, da mesma maneira, Ele nos cria com um projeto grandioso. Ele criou a mim e a você com um projeto fantástico. Porque Ele nos projetou para viver uma vida com propósito. Diga comigo, propósito. O teu propósito, o meu propósito é vivermos uma vida abundante. É vivermos uma vida extraordinária. Uma vida que excede todo o entendimento humano. Uma vida onde nós podemos clamar ao Senhor e o céu se manifesta. Essa vida que Deus criou para mim e para você não é uma vida de migalhas. Não é uma vida de peso. Pelo contrário, é uma vida que flui. E é interessante quando a gente olha isso. Entenda, eu não conheço ninguém que cria alguma coisa para dar errado. Eu vou criar um filho para dar errado, eu vou fazer o frango para dar errado, eu vou criar uma escola, uma empresa para dar errado. Não, ninguém cria isso. Porque nós temos a expectativa que vai dar certo. Nós temos essa expectativa. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele sabe que vai dar certo. Porque Ele criou todas as coisas, Ele escreveu todo o projeto, está tudo estabelecido por Ele. Então Deus, quando Ele criou, Ele nos cria, Ele já sabe qual é o resultado que você vai dar. Mas Ele nos dá algo, Ele nos dá um livre-arbítrio, porque nós temos que decidir seguir aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos olhar para Deus e falar, Senhor, eu confio em Ti, como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor.
Entenda, querido, você, só existe um lugar, o pastor estava dizendo isso, que quando você cansa de cavar, só existe um lugar para sair, é para o alto. Você entende? Querido, o dia que quando nós cansamos de tanto cavar, de buscar, de tentar, nós descobrimos que a gente cavou muito. Então a gente olha para o alto e fala, só tem uma saída, porque se eu continuar cavando, eu vou me afundar ainda mais. A gente precisa entender isso, que Deus, quando nos criou, Ele colocou em nós uma essência. Ele nos fez uma transferência. Deus, Ele transferiu para mim e para você o que Ele tinha de melhor. Quando Deus sopra nas narinas do homem, Ele transfere. E transferência significa compartilhar, significa doar, significa repartir. Tudo aquilo que Deus deu para você, Ele deu para você repartir. Tudo que Deus deu a mim, Ele deu para que eu reparta, para que eu compartilhe com outras pessoas. E repartir, compartilhar, é anular a sua própria vontade, o seu próprio ego, para que o outro tenha a oportunidade de experimentar aquilo que eu vivo. E é interessante porque quando as pessoas olham para a gente, elas falam, caramba, dizem que existe crise. Sim ou não? Aqui em Tupaciguara tem crise. As pessoas estão passando pela crise. Os comerciantes estão dizendo que existe crise. As pessoas, os profissionais liberais dizem que existe crise. Mas nós olhamos e dizemos, não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu decido não mais participar dessa crise, porque eu estou em Cristo. Então as pessoas olham para nós e não entendem por que você não sofre. Elas não entendem porque você não se desespera, porque você não está tomando uma decisão contrária. Então as pessoas começam a olhar para você e se inspiram em você. Essas pessoas olham para você e perguntam qual é o segredo do seu sucesso. E você pode compartilhar com elas, dizer, o meu segredo, o meu sucesso é estar na terça-feira, lá na IAPV, toda terça-feira, toda quinta-feira, todo domingo à noite, porque o meu segredo é buscar o Senhor, que fez os céus e a terra. Ele cuida de mim. Se esse é o Deus que você serve, se esse é o Deus que você acredita, me ajuda aí, dê um brado de vitória nessa noite. Entenda. Quando nós cremos nisso, tudo muda. Tudo muda. Porque Deus, Ele faz algo fantástico. Ele diz a primeira coisa, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ei, você não é qualquer um, meu irmão. Você é uma joia preciosa de Deus. Então não é qualquer um que vai chegar e te levar, não. Vai ter que conversar com meu Pai. Eu tenho uma garota lá em casa de 16 anos, e hoje a gente estava conversando, brinca muito com ela, porque está chegando a hora, irmão, daqui a pouco ela vai para a faculdade, e daqui a pouco vai alguém chegar e falar, você é linda, e ela vai olhar e falar, fala outra coisa, porque o meu pai já me fala que eu sou linda. Ah, você é uma princesa. Não, conta outra, porque o meu pai, ele fala que eu sou uma princesa. Não são qualquer palavras que vão levar a minha filha, não são palavras. Vai ser alguém que vai precisar passar pelos olhos do Pai. Querido, querida, quando nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança dele, semelhança, essa palavra que é utilizada nesse termo, essa palavra, ela significa que você tem todas as semelhanças sonoras e estruturais, no sentido de se tornar um padrão. Deus, quando nos criou, Ele estabeleceu um padrão nessa terra. Deus estabeleceu um padrão em Tupaciguara. Deus estabeleceu um padrão na sua família. Talvez você seja o único na sua casa, na sua família, que sirva a Jesus. Mas eu quero dizer para você, entenda isso nessa noite. Deus chamou você para conquistar territórios, para dominar espaços, para trazer a sua família aos pés dEle.
Porque você carrega um padrão do céu dentro de você. Você é a resposta às demandas de Tupaciguara. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar: me conte o que eu devo fazer, porque eu não sei mais. Eu preciso de uma resposta. Você é essa resposta hoje. Entende? Nós precisamos entender isso. Que Deus, Ele colocou em nós isso. E quando a gente entende que a gente é isso, a gente vai sair por aí perguntando para o Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, onde eu devo entrar? Eu preciso ir lá conversar talvez com o prefeito dessa cidade. Eu preciso ir lá conversar com o vereador dessa cidade. Eu preciso ir lá conversar com o meu amigo que está passando dificuldade. Eu preciso, porque eu estou carregando uma resposta dentro de mim. E você começa a sair por essa cidade, pelas ruas, orando e profetizando: o Senhor faz crescer essa cidade. Deus estabelece as melhores empresas para essa cidade. Deus traz a melhor escola. Uma coisa que a gente sempre faz ali na Comunidade das Nações, quando a gente começa a orar, a gente começa a liberar uma palavra profética. E a gente começa a profetizar naquele lugar: Deus traz para esse bairro a melhor escola. Deus traz a melhor empresa para esse bairro. Senhor Deus, abençoa os vizinhos, abençoa as famílias ao redor dessa igreja. Senhor Deus, expande isso. Querido, eu quero dizer para você que Deus chamou você para isso. Deus nos chamou para isso, para estabelecer isso nessa cidade. Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos isso. E quando a gente se comporta como sal, agora você não é você, e você não é influenciado, você influencia. Quando nós entendemos que nós somos esse sal, não é o mundo que tenta influenciar você. Jesus disse: é a minha igreja que avança contra o inferno, porque as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. E eu quero te dar uma boa notícia hoje: você é a igreja do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é a igreja do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós caminhamos e começamos a liberar um mover profético. Uma atmosfera se manifesta. Então você vai nas pessoas, você vai nos lugares e você começa a liberar uma palavra dizendo: ei, Deus ainda nesses dias, Deus olha para você, Deus está fazendo em você. Existem respostas a se manifestar na sua vida. Amém? Sim ou não? Você tem perguntado ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? E Deus tem dito: faça. Porque quando nós entendemos, querido, que nós somos o padrão, o reino dos céus, ele vem até nós e ele flui através de nós. Nós, na Comunidade das Nações, nós usamos uma frase, pastor, que nós dizemos: o que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem mim. Não faz sem mim não, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, eu quero manifestar o reino dos céus. Eu quero manifestar, Senhor Deus, os sinais, os milagres, os prodígios. Jesus, quando ele está próximo de partir, ele reúne os seus discípulos e ele disse: e vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Mas ele continua dizendo: e estes sinais seguirão os que creem. Existem sinais que acompanham você. Existem sinais: em meu nome expulsarão demônios. Então quando você chega num lugar onde existe opressão, onde existe, onde o ambiente está pesado, ei, a luz chega, e quando a luz chega, as trevas fogem, porque você chegou naquele lugar, a atmosfera do céu está em você, e você então começa a liberar palavras. Quando você chega para orar com alguém que está enfermo no hospital, na sua família, ah não, eu vou ligar para o pastor, não, bota a mão ali, meu irmão, e fala: Senhor, é na autoridade do nome do Senhor que eu estou aqui. Jesus, libera a cura sobre a vida dessa pessoa hoje, porque o seu nome será glorificado, e essa pessoa então é curada. Querido, é tempo de você se manifestar, é tempo de você colocar para fora aquilo que Deus já encheu você. Amém? Pastor, mas como que eu vou fazer isso, pastor? Entenda, querido,
Deus colocou isso em nós, não para ficar escondido. Deus colocou em nós essa essência para você fazer bem o que Ele já te fez bem. A gente precisa fazer bem aquilo que Deus fez muito bem. A segunda coisa que Deus faz, Ele fala: domine. Diga comigo, domínio. Querido, domínio não é autoritarismo, não é opressão. Domínio é estabelecer um padrão externo daquilo que já foi estabelecido dentro de nós. É botar para fora, é expandir. A gente olha para Paulo dizendo na igreja de Roma, a igreja de Roma, no Romanos capítulo 12, abre comigo aí, querido. Capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. Tupaciguara está esperando a tua manifestação. Essa igreja está esperando a tua manifestação. Amém, irmão? Amém, irmã? É tempo de se manifestar. É tempo de colocar em evidência aquilo que Deus já plantou no seu coração. Entende, querido? Jesus, quando ele ensina: venha o teu reino assim na terra, pois já foi estabelecido no céu. Essa essência está dentro de nós. O que falta é só a gente ativar isso. Adão, ele recebeu tudo isso, mas o pecado distanciou. O pecado tentou adormecer isso dentro de nós. Ele anulou uma mente criativa. Querido, nós podemos criar qualquer coisa. Você pode criar qualquer coisa, irmão. Você, irmão, querido, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, eu terminei meu curso teológico, e eu falei para minha esposa, falei: vamos comprar um terreno? Ela falou: vamos, a gente precisa construir uma casa. Eu falei: vamos, preciso construir mesmo. E eu comprei um terreno, o pastor Emílio conhece lá, Araguari, lá no bairro São Sebastião, bairro longe. E nós desenhamos a casa com um amigo. Falei: olha, eu quero minha casa assim, assim. E nós desenhamos tudo. E eu não sabia fazer nada. Eu nunca tinha pego numa colher de pedreiro. Eu não sabia como fazer. E um irmão da igreja chegou para mim e falou: pastor, eu vou te ensinar. E eu olhei para ele e falei assim: será que eu dou conta? Ele falou: pastor, você consegue. E eu aprendi a cortar ferro. Eu aprendi a amarrar ferro. Depois a gente foi lá, limpou o terreno tudo. A gente deixou tudo preparado. E a gente marcou a casa. A gente fez o alicerce. Aí acabou o dinheiro, irmão. Não tinha mais dinheiro. Não tinha recurso. E aí esse irmão falou: pastor, não vamos parar não. Vamos continuar. Eu falei: irmão, só pela fé. E eu falei para ele: eu nunca sentei um tijolo. Ele falou: eu vou ensinar você a sentar um tijolo. Irmão, e eu fui assentando tijolo. E ao final de 3 a 4 meses a casa estava em cima. Eu olhei para aquilo e falei assim: Senhor, eu nunca imaginei que o Senhor me daria a oportunidade de construir alguma coisa. Aquela casa está de pé até hoje, irmão. Pouco tempo depois a gente semeou aquilo na igreja, mas está lá de pé até hoje. Não caiu nada. Sabe por quê, irmão? Porque a gente tem uma mente, Deus nos deu uma mente criativa, para mim e para você. Quando você estiver passando por uma situação e Deus disser para você assim: olha, eu estou trazendo refrigério, eu estou trazendo a saída. Deus vai usar o seu pastor, Deus vai usar o seu líder, Deus vai usar o seu pai, a sua mãe. Eu não sei quem Ele vai usar, mas o fato é que Ele vai trazer algo para você. Não duvide, apenas creia, porque Ele irá fazer em seu favor. Entende? Irmão, a gente precisa entender isso, que Adão, o inimigo tentou camuflar isso em Adão. O inimigo tentou tampar isso. Ele pensou: poxa vida, o Adão não vai conseguir se livrar disso não. Eu plantei a dúvida nele. Adão, ele não foi vencido por batalha. Adão, ele não foi vencido por nenhuma guerra. Ele foi vencido pela dúvida plantada na sua mente. E essa dúvida destruiu a ideia do padrão, do domínio e do governo de Deus. Então o inimigo se sentiu vitorioso. O inferno ficou em festa, pois o projeto de Deus havia sido destruído. Ele tentou olhar, querido, para Deus e falar:
eu consegui frustrar os planos de Deus. Não! Deus já tinha levantado Jesus, já estava tudo pronto. Jesus viria. Entenda, querido, o inimigo ele tem raiva de você, ele tem raiva de mim, porque ele queria ser exatamente como nós somos, a imagem, a semelhança de um Deus. Por isso que ele tem tanto ódio de você e de mim. E ele ficou olhando dia a dia, Deus criando a terra. Mas no sexto dia, Deus ele para de falar, Deus para de dar ordem, Deus ele para tudo que ele está fazendo e começa a moldar o homem. Ele começa a fazer diferente, ele molda o homem. E quando ele molda esse homem, quando ele nos molda, ele coloca em nós 3 essências. A primeira, ele coloca em nós terra. Diga comigo, terra. Querido, o pó vem da terra. A terra é algo que produz, é algo que gera vida, é algo que forma a base para você caminhar. Ei, pai, você que está aqui nessa noite me ouvindo, eu quero dizer para você que nós estamos pavimentando, nós estamos construindo caminhos para os nossos filhos passarem. Os seus filhos vão viver aquilo muito além do que você viveu, porque eles não vão precisar construir caminhos, os caminhos já estão prontos. Então dentro de nós, ou dentro de mim, de você, existe a habilidade de produzir. Você é um multiplicador de talentos e riquezas. Você é um multiplicador de milagres. Entenda isso, dentro de você existe uma essência da multiplicação. Pastor, como que é isso? Lembra? Quantos aqui lembram? O pastor já deve ter pregado várias vezes sobre isso. Quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, lembra disso? Jesus ele não fez nada além do que ativar o modo de multiplicador dentro dele. O modo multiplicação que existia dentro dele, ele somente orou. Jesus não fez um grande alvoroço, Jesus deu graça, ele simplesmente ligou uma chave e disse: entrega, serve todo mundo. Ele dá graça só. Jesus ele não planta bananeira, Jesus ele não faz nada além, ele só ora, porque ele entendia que dentro dele existe uma chave de multiplicação. Dentro de nós existe uma chave de multiplicação. E hoje é dia de você ativar essa chave. Diga para a pessoa que está do teu lado: vira a chave da multiplicação sobre você. Se está existindo escassez na sua vida, liga a chave da multiplicação, porque Deus vai multiplicar na sua vida. A segunda coisa, querido, Jesus, quando ele entra dentro da casa da filha de Jairo, Jairo procura ele e fala: minha filha morreu, Senhor, ela está muito doente. Chegam as pessoas dizendo: morreu, agora já deu, já não tem mal o que fazer. Jesus entra naquela casa, fala só de todo mundo, fica ali o pai, a mãe e 3 discípulos. E Jesus ele simplesmente olha para aquela menina e fala: levanta-te, levanta-te. Jesus ele estava ativando, querido, o modo vida abundante que existia dentro dele. Quando a gente entende que a gente tem algo dentro de nós que precisa ser manifesto, a gente vai simplesmente chegar e manifestar. Essa igreja vai ser conhecida pela abundância de sinais e milagres que vai ter nesse lugar. Amém. Aquela igreja, eu conheço, essa igreja vai ser a referência para essa cidade. Porque, querido, quando nós entendemos que os milagres vão surgir dentro para fora, eles vão se manifestar. Eu quero perguntar para você: onde estão aqueles que vão liberar cura sobre os enfermos dessa cidade? Eu creio que essas pessoas estão aqui hoje. Amém? Diga para a pessoa que está perto de vocês: seja uma pessoa que cura. E o terceiro momento, Jesus agora ele está indo ao encontro dos seus discípulos, caminhando suavemente sobre as águas. Jesus ele está indo, ele fala para os discípulos dele: eu vou orar. E chega à tarde, ele fala: eu preciso encontrar com eles, eu vou. Jesus ele começa a andar pelas águas, rumo aos seus discípulos. Ele simplesmente ativou o modo caminhando sobre as águas. Ei, quando você tem a capacidade de caminhar sobre as águas, mesmo quando um vento sopra, você está totalmente tomado pela confiança do Espírito de Deus.
Querido, não é qualquer vento que vai balançar você. Entenda, querido, quando a gente caminha e consegue caminhar sobre as águas, somente são aqueles que conseguem manifestar o poder de Deus. Eu quero convidar você a caminhar sobre as águas nessa semana. Eu quero convidar você, irmã, a caminhar sobre as águas para o seu casamento. Eu quero convidar você, pai, a caminhar sobre as águas pela vida do seu filho, que talvez muitos já disseram que está perdido. Ele não está perdido. O que precisa é que você coloque ele na presença do Pai, para que o Senhor faça em seu favor. Amém? Entenda, querido, as chaves precisam ser giradas para que a gente possa fazer tudo o que Jesus fez. Porque Ele deixou uma ordem. Ele disse: façam isso em meu nome. A segunda essência, querido, que Deus coloca em nós foi a água. Querido, nós somos criados com precisamos de mais de 70% de água no corpo. E eu queria uma água, se tiver. Eu queria uma água. Nós precisamos de água, amado. O barro, o pó, ele necessita de água para ser moldado. Porque um barro sem água é um barro condenado. Quando eu estava terminando meu curso na Universidade de Uberlândia, eu me aventurei a fazer cerâmica. E lá a gente trabalha com barro. Você faz tudo. Você coloca no torno, você faz cabeça, você faz desenho, Minha irmã, ela é artista plástica. E muitas vezes eu falei: eu não dou conta de fazer isso aqui não, faz para mim, me ajuda aqui. E ela me ajudava. Mas o torno, querido, era só eu e o barro. E várias vezes eu me sinto nas mãos do Senhor, do oleiro. Porque o barro, quando ele começa a ficar seco, não tem o que você fazer a não ser adicionar água. Sabe, irmão, Deus, Ele coloca a água naquela terra. Entenda, amado. Obrigado, querido. Entenda que a água, ela tem a função de nutrir. Ela precisa nutrir você. Você precisa de nutrição. Você precisa de alimento. E quem vai dar isso para você, querido? É o Espírito Santo de Deus. É a água. Porque quando a gente entende que a gente precisa dessa água, Deus, Ele começa a lançar sementes no seu coração. E essa semente, ela vai cair num lugar onde tem água. Então cada palavra que você ouve nesse lugar, nessa igreja, quando Deus te traz para essa igreja, cada palavra dessas são sementes que estão sendo lançadas e plantadas no seu coração. E elas vão sair aqui. Você vai germinar essa palavra, você vai fazer frutificar essa palavra, e você vai manifestar o reino de Deus. Entenda, querido, essa água, ela oxigena o nosso corpo, ela desintoxica a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, porque a água gera vida. E Jesus encontra com a samaritana, pede água para ela, e ela começa a indagar Jesus, e ele olha para ela e fala assim: olha, se você imaginar quem está te pedindo água, você me pedirá água, porque essa água que você me der, daqui a pouco eu vou ter sede, mas a água que eu tenho para dar para você, você nunca mais terá sede. Eu não sei onde você tem buscado o alimento para a sua vida, mas o alimento que você precisa para a sua vida é o alimento da palavra de Deus. É a palavra que tem sido liberada nesse local, porque o Senhor Deus, Ele olha para você e Ele enxerga fontes inesgotáveis para essa geração, para esse momento. Se você é essa fonte nessa noite, me ajuda aí, meu irmão, dá um brado de vitória hoje. É você. Porque os lugares que nós vamos passar, nós vamos abençoar os lugares. Entenda, não é o lugar que abençoa você, é você que abençoa o lugar. Não é a empresa que você trabalha que te abençoa, é você que abençoa aquela empresa. Chega para o teu patrão e fala para ele: olha, eu queria orar por você. Ah, pastor, eu tenho muito medo, o que ele vai pensar de mim? Chega nele e fala: eu tenho orado por essa empresa. Qual é a meta que a gente precisa bater? O que nós precisamos conquistar? Eu quero abençoar você. E aquele patrão vai ser abençoado, aquele lugar vai ser abençoado, porque você está manifestando o reino de Deus. Você, filho, procura tua mãe, teu pai. Pergunta para ele: pai, o que eu posso orar pela nossa casa?
O que eu posso orar? Você, mulher, procura o teu marido. Ah, pastor, meu marido não é crente, meu marido não vem comigo na igreja. Chega na sua casa e fala: ei, esposo, eu não sei como que você chama o seu marido, se é bem, se é amor, não sei do que é, mas chega lá e fala assim: eu quero orar pela nossa casa. O que nós estamos precisando? Nós estamos precisando desse milagre. Vamos orar. E eu creio que Deus está fazendo. Querido, esse é o reino de Deus se manifestando naquele lugar. O seu marido vai olhar para você e falar: eu não entendo nada, essa mulher está mudada, essa mulher está transformada. Não é isso só, querido, é o reino de Deus se manifestando através de mim, de você, porque a água está fluindo de nós, amém? E eu queria, querido, terminar essa palavra de hoje falando sobre essa última essência, que foi o sopro de vida. O sopro de vida é a presença de Deus em nós. É isso que te fará mover, sonhar, conquistar e empreender. Muitos dizem que um homem que não sonha é um homem que não vive. Se você não consegue mais sonhar com uma vida abundante, você não está vivendo mais. Se você, irmã, não consegue mais sonhar com casamento, você jovem: pastor, eu já estou com 25 anos, já estou ficando para titia. Você já não consegue mais sonhar com casamento. Eu acho que a gente precisa orar por você hoje. Se você já não consegue mais sonhar com aquela faculdade que você tanto sonhava, você precisa de orar. Se você não consegue mais sonhar com a empresa que você sonhou, que Deus plantou no seu coração, hoje você precisa reativar esse sonho. Porque a presença de Deus em nós, ela nos faz sonhar. Entende, querido? O sopro de vida é algo que carrega uma essência. O sopro leva uma atmosfera de adoração do céu. Deus, Ele criou todas as coisas. Quando a gente olha Apocalipse, o livro de Apocalipse, você vê a descrição do céu. Tudo tão perfeito. No céu não existe enfermidade, no céu não existe escassez, no céu não existe problema. No céu existe adoração, existe paz, alegria, justiça. Então quando a gente anda pelas ruas, a gente precisa manifestar isso. Jesus, Ele chega diante de um cego que não consegue ver. Jesus, Ele olha para aquele homem e fala: o que você quer que eu te faça? Jesus, Ele nunca chega dizendo: olha, vai fazer isso. Não, Jesus, Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? A pergunta hoje para mim e para você é: o que você quer que eu te faça? Aquele cego olha para Jesus e fala: Senhor, eu quero ver. Durante anos aquele homem só via escuridão. Aquele cego, a única visão que ele tinha era o negro, as trevas. Então os olhos daquele cego estavam fora do seu propósito. Entenda, um olho fora do propósito é um olho que não produz. Você, quando está fora do seu propósito, você não produz, eu não produzo. Quando nós não estamos alinhados com a vontade de Deus, nós não produzimos, então nós nos frustramos. E um espírito de frustração é algo que carrega consigo uma dor, uma solidão, um lamento, uma acidez. Nos tornamos amargos, amargas, porque nós estamos frustrados. Jesus, Ele confronta aquele cego perguntando: o que você quer que eu te faça? Ele fala: eu quero ver, eu só quero ver, eu só quero enxergar. Então Jesus, Ele para o que está fazendo, Ele pega um bocado de terra, dá uma cuspida básica. Minha esposa não gosta, né? Ele dá aquela puxada, imagina que é aquela puxada, irmã, aquela mesmo que você está pensando. E gospe, faz uma laminha, passa no olho do cego. Você está enxergando? Não estou enxergando nada. Agora vai lá se lavar. Senhor, como para que lado que fica o tanque? Ele: não sei, se vira. Entenda, querido, Jesus, Ele colocou naquele lugar, naquele momento, a terra, a água e o Espírito. E Ele ativou, e aquele homem voltou enxergando.
porque Jesus colocou uma atmosfera dentro daquele homem. Jesus, ele não curou só os olhos dele, ele curou tudo aquilo que estava dentro daquele homem, daquele cego, porque aquele cego estava à margem, aquele cego vivia à margem de alguma coisa. Jesus trouxe ele agora para o centro, para o fluxo do mover de Deus. Jesus nessa noite está trazendo você para o fluxo. Jesus está colocando você alinhado com a vontade dele. Os céus estão se manifestando em você hoje. Tudo aquilo que é necessário já está dentro de você, porque aquele foi um momento único, querido. A terra simboliza a base, o Pai, a água, Jesus, e a atmosfera, o Espírito Santo. Nós precisamos disso na nossa vida, amém? Eu preciso disso na minha vida hoje, eu preciso disso todo dia. Jesus, ele marcou aquele lugar, ele marcou pessoas cumprindo tudo isso que era para Adão e para mim e para você. Mas Jesus, ele reconecta, e Jesus, ele nos dá o livre acesso. Jesus, ele compra o preço, ele nos compra naquela cruz, e Jesus agora fala: agora vão pelo mundo, preguem o evangelho e liberem sinais. Nessa noite Deus está falando para você: eu já comprei você, eu já paguei isso por você, agora é hora de você ir pelo mundo e manifestar os meus sinais, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora, amado, se coloque de pé nessa hora.